E a primeira parte, vamos dizer assim, do que a gente falou sobre o grupo de Lie teve a ver com o espaço tangente, né, dos grupos de Lie. Então a gente falou sobre campos vetoriais invariantes à esquerda, que é um tipo de campo vetorial que você só pode definir no contexto de um grupo de Lie, né? Falamos sobre uma correspondência entre esses campos vetoriais e vetores no espaço tangente na identidade, tá certo? E finalmente falamos sobre a correspondência entre esses mesmos campos vetoriais e subgrupos a um parâmetro, né, no nosso grupo de Lie, né? São curvas, né, sobre o grupo de Lie, curvas passando pela identidade e sujeitas à condição φ de t vezes φ de s igual a φ de t mais s, né? A cada curva satisfazendo essa condição, você tem um campo vetorial invariante à esquerda associado. Em cada campo vetorial invariante à esquerda, você tem um elemento no espaço tangente da identidade que gera esse campo vetorial invariante à esquerda através de translações à esquerda, tá certo? E, portanto, você tem uma associação entre um elemento do grupo, dado pelo pertencente a um subgrupo a um parâmetro, e um elemento do espaço tangente na identidade, né? É uma associação fundamental. A gente viu que o mapa, né, que faz essa associação em última análise é o chamado mapa exponencial, né? E que esse mapa pode ser utilizado na maior parte dos casos, pelo menos no caso dos grupos de Lie compactos, né, para você escrever qualquer elemento do seu grupo como exponencial de alguma coisa no espaço tangente da identidade, né? Quando você tem grupos não compactos, aí pode acontecer outras coisas, né? Pode haver elementos que não são escritos como exponencial de alguém, etc. e tal, né? Mas, vamos dizer, isso esse tipo de mapa exponencial, é um mapa muito particular de uma variedade diferenciada com uma estrutura de grupo, né, embutida nela. Sem estrutura de grupo, nenhuma dessas construções que a gente mencionou aqui poderia ser efetuada, né? Então, tipo assim, imagina você ter os vetores do espaço tangente na identidade em correspondência, né, por um certo mapa, com os elementos da própria variedade, né? Então é um negócio muito específico, muito, né, interessante, né, dentro dos grupos de Lie, né? Falando do espaço tangente, a gente passou ao espaço cotangente, tá certo? E aí no espaço cotangente a gente começou a falar sobre o espaço cotangente definindo o análogo, né, dos campos vetoriais invariantes à esquerda, né? Só que é claro, como estamos falando de espaço cotangente, a gente deve falar de formas invariantes à esquerda, ou melhor ainda, R-formas invariantes à esquerda, se a gente for tratar dos tensores antissimétricos, né? Então, uma R-forma invariante à esquerda, a gente definiu dessa maneira aqui, né? É alguém que satisfaz essa condição, né? O retrocesso, né, dessa R-forma no ponto G', veja que é um campo de R-formas, né? Então está aqui num certo ponto G' do grupo, e aqui você tem a translação à esquerda por G, você está falando do retrocesso por essa translação à esquerda. Então, você precisa, né, chegar no ponto G' através da translação LG, tá certo? Então, de onde você parte para chegar no ponto G' através da translação LG? Você parte de um G-1 G'. E quando você fizer a translação, a translação G vai matar o G-1, você fica só com G', né? Então o LG te leva de G' a -1, G-1 G' para G', né?
Logo, o ponto definido pelo retrocesso, né, é sempre o ponto de partida da sua transformação, do seu difeomorfismo, né, no caso. Né? Então, se o LG leva de G menos 1 G' para G', então o LG asterisco vai levar de G' para G menos 1 G'. Vai pegar uma R forma ômega G', tá certo? E me entregar alguém, em princípio alguém, né? Ômega barra, só que calculado nesse ponto, G menos 1 G'. Quando eu digo que eu tenho um campo de R formas invariante à esquerda, isso quer dizer que essa forma que vai ser entregue aqui é exatamente a forma correspondente ao valor que o campo assume naquele ponto. Né? Então isso daqui vai ser ômega G menos 1 G'. Né? Então isso daqui foi o que nós definimos como um campo de R formas invariante à esquerda. Tá certo? Legal. Aí, uma vez que nós imaginamos o campo de R formas invariante à esquerda, né, através dessa propriedade, imediatamente a gente é levado a pensar quem são esses campos de R formas invariantes à esquerda. Tá certo? Mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com os campos vetoriais invariantes à esquerda. Né? E a gente estabeleceu uma correspondência entre esses caras e os caras na identidade. Né? A gente, então, imaginou o seguinte, que a gente podia definir uma base, né? Claro que o espaço cotangente vai ter a mesma dimensão, né, que o espaço tangente, que tem a mesma dimensão do grupo de Lie. Né? Então, suponha que eu tenho uma base de vetores ali, né, tá certo? No espaço tangente, eu tenho uma base de 1 formas no espaço cotangente, que pode ser definida como uma base dual a essa base de vetores. Né? Essa é a definição da base dual. Quer dizer, se você escrever isso, né, e definir esses θ como funcionais lineares, né, isso aí é uma base de 1 formas no espaço cotangente na identidade. Né? A gente está supondo que os amigos pertencem e, na verdade, são uma base do T1 de G. Se eles são uma base do T1 de G, então os θ vão ser uma base do T1 de G, T1 estrela de G. Né? Certo? Então a gente arrumou uma base, aí com a base na mão fica tudo muito mais simples. Tá certo? Com isso a gente pode montar, né, um campo de um forma padrão, vamos dizer assim, associado com essas 1 formas definidas pelos θ da seguinte maneira, né? Isso é uma definição. Né? Cada θ desse dá origem a um L', que vai ser uma certa 1 forma, tá certo? Definida no ponto G. Ok? Que aí você está partindo da identidade. Olha a diferença. Ali o θ está no espaço tangente da identidade. Então o G' aqui, né, vamos dizer assim, ele é 1. Né?
Então, esse cara, se eu definisse, né, com L estrela G, ele me levaria G a menos 1 em 1. No entanto, eu estou definindo ele com LG a menos 1. Portanto, ele me leva G em 1. Se ele me leva o G em 1, o retrocesso me leva 1 em G. Tá certo? Então, a partir de um cara na identidade, no espaço cotangente na identidade, eu posso definir um cara no espaço cotangente no ponto G. E aí a gente foi capaz de mostrar facilmente, né, que esse cara que está aqui, que a gente definiu aqui, satisfaz a condição que permite que a gente identifique ele como um campo vetorial, um campo de uniformes invariantes à esquerda. Tá certo? Isso a gente mostrou num instante, né, na vez passada. Né? Além do mais, né, eles são uma base dual. Isso é muito importante. Né? Eles são uma base dual. Vamos supor que eu imagine o seguinte: eu tenho um campo vetorial invariante à esquerda gerado pelo ANI. Tá certo? Então, L, ANI, G. Tá certo? Tem esse campo vetorial invariante à esquerda gerado pelo ANI. O que é esse cara? Esse cara é uma base do espaço tangente no ponto G. Né? O conjunto de todos os caras assim, LA1, LA2, LA3 e assim por diante, esse conjunto é uma base, tá certo? Se eu pegar esses caras que eu defini aqui, né, e aplicar sobre essa base, quer dizer, esses caras são uniformes no ponto G, esses caras são vetores no ponto G, esses aqui são campos vetoriais invariantes à esquerda, esses aqui são campos de uniformes invariantes à esquerda. O resultado aqui é delta mini também. Isso é uma conta simples também que a gente fez na aula passada. Né? Portanto, se os L ANI de G são uma base, né, no ponto G, os L θ mi de G são uma base do espaço cotangente em G também. Certo? E onde a gente parou, vamos dizer assim, foi na busca pelo análogo dessa equação. Né? Essa é uma equação no espaço tangente que só existe basicamente num grupo de Lie. Né? Você está lidando aqui com comutador. Né? Comutador é o parêntese de Lie restrito à identidade. Né? Você está lidando com um comutador de dois vetores na identidade, ANI e ANI. Né? Com esse comutador aqui, evidencia uma restrição, né, sobre esses caras que estão aqui. Quem são, não é todo e qualquer espaço que vai poder produzir elementos que vão satisfazer essa relação que está aí. Né? Essa é uma relação restritiva. Ela é restritiva de espaços. Né? Você vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo um pouquinho menos trivial, o caso do SU3. Né? Você sim tem um espaço tridimensional onde você é capaz de realizar essa álgebra. Mas você não tem uma realização dessa álgebra, por exemplo, num espaço quadri ou pentadimensional. Tá certo? Você não tem. Então, é tipo assim, é proibido você construir uma representação do SU3 em 4 dimensões. Tá certo? Proibido, porque você não vai conseguir matrizes que satisfaçam, matrizes 4x4, que satisfaçam essa relação de comutação que está aqui. Tá certo?
Então, essas relações são relações restritivas. E a grande importância delas vem quando você busca representações do seu grupo de Lie. Né? Esse é o momento áureo delas. Né? A gente não deveria se surpreender com isso, porque, no final das contas, o grupo de rotações já mostrou isso claramente para a gente. Quer dizer, há restrições severas sobre os autovalores do JZ, né? Do J2, da dimensão do espaço, a partir da álgebra do grupo de rotações, da álgebra que os operadores de momento angular, em geral, vêm a satisfazer. Tá certo? Então, essas relações no espaço tangente são relações que estabelecem restrições. Né? A gente buscou uma relação análoga a essa no espaço cotangente. Né? Aí os ingredientes que nós temos, né, de respeitar, lá no espaço tangente a gente tinha vetores base. Aqui no espaço cotangente, na identidade, nós também temos vetores base. Certo? E nós procuramos uma relação que expressasse um vínculo entre esses vetores base, da mesma maneira como essa relação expressa um vínculo entre os vetores base no caso do espaço tangente. Tá certo? Essa relação apareceu, né? Foi a última coisa que a gente deduziu, né, na aula passada. Ela era isso aqui, né? De delta gama mais um meio de C gama alfa beta teta alfa teta beta igual a zero, né? Essa relação ela está em correspondência direta com essa que está aqui em cima. Ela envolve também o C alfa beta gama, que nem essa, tá certo? E envolve também as formas de base. Só que aqui tem uns ingredientes a mais, né? Quando eu estou falando de formas, me vem à cabeça produto exterior, derivado exterior. Eu tenho essas coisas a mais, né? Para usar, né? Então a gente foi capaz de expressar essa relação usando o derivado exterior de um vetor da base e o produto exterior dos vetores da base. Certo? Então essas são as equações de estrutura, né, de Maurer-Cartan, né? Isso vale tanto para uma forma quanto para a forma? Não. Aqui nós estamos falando de formas. Especificamente, aquelas formas base, aquelas ali, tá certo? Que constituem o espaço cotangente na identidade. Essas aí. Certo? Beleza. Esse foi o ponto onde a gente parou, né? E a gente ainda tem mais algumas coisas, né, para discutir em relação ao espaço cotangente, né? A primeira delas é a seguinte: a gente tem condição de definir uma forma no espaço cotangente muito especial, tá certo? Talvez não vai ser tão especial assim nesse curso, mas em um curso de fibrados que usualmente eu estou dando agora nas atividades formativas de verão, né? Próxima vez que eu der um curso de fibrados, aí vocês vão ver para que serve essa forma de Maurer-Cartan, né? É chamada forma canônica ou forma de Maurer-Cartan, né? Essa é uma forma muito diferente, né, do que a gente costuma imaginar, porque ela não toma valores nos números reais, tá certo? Ela toma valores na álgebra de Lie do grupo.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um elemento do espaço tangente, tá certo? Vai ser um funcional linear. É uma U-forma, é um funcional linear. É um elemento, um habitante do espaço cotangente, né? Só que ao invés de o resultado da aplicação dela sobre um vetor ser um número real ou complexo, o resultado da aplicação dela sobre um vetor vai ser um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? É possível a gente fazer isso, né? Não tem problema nenhum, em princípio. E a definição dessa forma é assim, né? Se eu pegar um x pertencente ao PG de G, a chamada forma de Moreira-Cartan vai ser definida assim: L G-1 estrela X. E, portanto, vai ser um elemento do T1 de G. Está claro aqui, gente? O X pertence ao TG de G, ou seja, o espaço tangente no ponto G. Se você faz mapa diferencial por G-1, LG-1, esse X pertencente ao TG de G vai me dar um vetor aonde? O espaço tangente à identidade. Né? Ninguém falou que o X é um campo vetorial invariante à esquerda, de jeito nenhum. O X é um vetor qualquer. Nem só de campos vetoriais invariantes à esquerda vive o homem. Né? Então, essa forma de Moreira-Cartan, ela se caracteriza por isso. Ela é uma aplicação linear, funcional linear, que pega um vetor genérico, certo? E me puxa para o espaço tangente na identidade. Me associa um cara no espaço tangente na identidade. Ok? Então, o que a gente vai ver agora... São ondas. São ondas. Pera. É muito ruim, tão ruim assim. Sei lá. Bom, está parecendo rosa do mesmo jeito. A gente vai ver duas maneiras de escrever essa... A gente vai ver uma maneira a mais de escrever essa forma de Moreira-Cartan e vai ver uma equação que ela satisfaz, de fato. A maneira é a seguinte, né? Vou botar assim: mostraremos que esse θ, né, pode ser escrito como AMI LI θ. Primeira coisa. Onde esses AMIs, né, eles são uma base do T1 de G. E o LI θ é aquele cara que está ali. E esse produto tensorial aí, que a gente está colocando, né, ele diz o seguinte: o AMI LI θ aplicado num certo X é o L θ é o L θ de X vezes o AMI. L θ de X, né, são números, porque esses caras aqui são formas do espaço cotangente em G. Não é isso? Ó. Eles são formas obtidas pelo retrocesso dos tetas no espaço cotangente em G. Então eles têm todo o direito de agir sobre um vetor no espaço tangente de G. E o que vai acontecer? Vou ter um número. Tá certo? Forma sobre vetor, número. Só que os números que eu obtiver com a ação dessas N formas, eu vou usar para fazer uma combinação linear dos geradores, dos elementos do espaço, da base do espaço tangente na identidade. Então, o resultado que está ali é
uma combinação linear dos elementos da base do espaço tangente na identidade. Portanto, é um elemento do espaço tangente na identidade. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai mostrar, isso é bem fácil. E a segunda é que essa forma de Maurer-Cartan satisfaz isso aqui. Dθ mais 1/2. Desse colchete aqui que eu vou definir o que é colchete θ exterior θ igual a zero. Aqui é preciso dizer que o dθ, né, vai ser definido como sendo ami tensor de L θ mi. Essa é a definição do dθ. Ou seja, eu estou passando por cima da base, do espaço tangente, e atuando nos caras que são uniformes. A minha derivada exterior sobre uniformes que tomam valores na álgebra de Lie passa por cima da base da álgebra de Lie e atua direto sobre as uniformes base. Certo? Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que esse θ exterior θ entre colchetes é definido como comutador de ami com ami tensor L mi θ L mi θ. Esses caras são uniformes no ponto G, tá certo? Então tem todo o direito de fazer um produto exterior entre elas, né? E o coeficiente desse produto exterior vai ser uma combinação linear dada pelas constantes de estrutura, tá certo? A gente vai ver isso, não é parecido. Então aquele segundo termo ali é essa definição, né? Vamos mostrar isso aí rapidinho, né? É bem simples, não é complicado não, né? Então, por um lado, vamos aplicar o θ num y genérico, tá certo? O y genérico pertencente a um espaço tangente no ponto G, né? Desculpa, antes de fazer isso, né? Base de TG de G, né? Base de TG de G, eu vou dizer que é um x' G dado por LG estrela ali. Tá certo? Bom, um vetor genérico aqui, y, ele vai ser y' x' G, né? Esse é um cara desse tipo. Se eu aplicar o θ sobre esse cara, o que eu vou obter, né? θ é uma aplicação linear, então isso aqui dá y' θ aplicado no x' G, né? E quem é o θ? Θ, por definição, é LG menos 1 estrela aplicado em seja lá quem for, né? Então isso daqui é o y' LG menos 1 estrela, né? Aplicado em x' G, que é isso aqui, ó, LG estrela ami. Composta de dois mapas diferenciais, o mapa diferencial da composta. Então isso é LG menos 1 composto com LG, tudo isso mapa diferencial. Então essa identidade, mapa diferencial, dá o próprio ami, né? Com o y', né? Então, θ de um determinado y é y' ami, né? Agora, você aplica sobre esse y a outra forma que a gente propôs aqui, ó. Essa forma que está aqui, né? Se der o mesmo resultado, então a gente provou que a forma de Maurer-Cartan é dada por isso, porque o y é genérico, né? Então, o θ de y vai ser ami tensor Lθ mi de y, né?
E, mais uma vez, isso daqui é um fórmula, isso aqui é y, x, mi, né? Então você vai ter y, mi, a mi, tensor, L, θ mi, de x, mi, g. Não é isso? Esses L e θ mi são, né, definidos aqui, né? L de θ mi, o retrocesso por g menos 1 do θ mi, né? Então isso daqui dá y mi, a mi, retrocesso por g menos 1, né? Do θ mi aplicado ao x mi de g, que por sua vez é o LG estrela a mi. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Né? O retrocesso de uma forma aplicada em alguma coisa é a forma aplicada no mapa diferencial correspondente. Né? Então isso aqui dá y mi a mi, θ mi, L, G menos 1 estrela, LG estrela a mi. Né? Esse LG menos 1 estrela LG novamente da identidade. Né? Isso fica θ mi, aqui é a mi, né? Isso vai ficar θ mi a ni, né? Isso daqui é identidade. Identidade estrela ani dá o próprio ani. Θ mi ani dá delta mi, tá certo? E o resultado no final é y mi a mi como antes. Né? Portanto, se as duas coisas coincidem, está mostrado isso aqui, né? Você sim pode escrever essa forma específica que a gente escreveu, né? Daquela maneira que está ali, né? Então, ela é uma espécie de combinação linear dos vetores base do espaço tangente na identidade. Maravilha. Bom, para o segundo, né, para esse ponto que está aqui, né, vamos usar as equações de estrutura, né, de Mauré-Cartan. Você vê o seguinte, né? As formas básicas satisfazem isso aqui, né? Dθ gama, né? Mais um meio de C gama alfa beta, θ alfa exterior θ beta igual a zero, né? Você pode aplicar o LG estrela, retrocesso, nessa equação inteira. Então vamos aplicar ele ali, ó. Você vai ter LG a menos 1 estrela daquela equação toda. Vou escrever ali dθ gama mais um meio C gama alfa beta, θ alfa exterior θ beta. Se aquilo era zero, vai continuar sendo zero pelo retrocesso. O retrocesso é uma operação linear, né? Certo? Agora vamos lembrar que o retrocesso comuta com a derivada exterior, por um lado. Por outro lado, o retrocesso também se distribui pelo produto exterior. Foi outra coisa que a gente mostrou em relação ao retrocesso. Então isso daqui dá D de LG menos 1 estrela θ gama mais um meio C gama alfa beta. Aí você tem LG menos 1 estrela θ alfa exterior LG menos 1 estrela
θ beta. Certo? Esses caras que estão aparecendo aí agora são exatamente a base de unformas, né, invariante à esquerda, que a gente estabeleceu, né, através daquela equação que está ali, né? Certo? O L θ mi de G. Né? Então, essa equação aqui valia no ponto G igual a 1, tá certo? Essa equação aqui vai valer no ponto G genérico. Né? Então, D de LG estrela, perdão, L mi θ G mais 1 meio segão, mi não, gama, né? Segão alfa beta L θ G alfa exterior L θ G beta igual a zero. Então, a equação de Fourier-Cartan pode ser transladada, né, para qualquer ponto da sua variedade. Ali é para o espaço cotangente na identidade, a primeira que a gente encontrou. Então, essa que a gente acaba de encontrar é a mesma equação, só que para o espaço cotangente num ponto G arbitrário. Tá certo? Legal. Aí, mostrar a equação que a gente quer mostrar é bastante simples. Né? Simplesmente a gente aplica as definições. dθ mais 1 meio de θ exterior θ, tá certo? Está ali. Isso aqui vai ser quanto? Né? Isso vai ser a mi exterior dl θ mi. Essa é a definição do dθ, tá certo? Que a gente deu aqui. Exterior não, é tensor, né? Mais a mi 1 meio de comutador de A alfa com A beta, tensor L θ alfa, L θ beta. Né? Aqui é tudo no ponto G, eu estou ignorando o ponto G para economizar a notação, certo? Tudo isso é no ponto G. Agora o comutador, né? A gente usa que ele é o C gama alfa beta, A gama, né? Pura e simplesmente. Esse índice aqui eu posso trocar de Mi para gama, que é um índice mudo, tá certo? E o resultado que eu tenho aqui vai ser A gama tensor dl gama θ mais 1 meio de C gama alfa beta L alfa θ L θ. Mas isso que está aparecendo ali é exatamente a equação de estrutura no ponto G. E isso é zero. Portanto, isso aqui é zero também. Então foi fácil. Tá certo? Professor, Diga. eu estava reparando, a equação de estrutura de Fourier-Cartan, ela lembra vagamente a equação da geodésica da Green. Tem alguma coisa a ver ou é só nessa equação? Não sei. Não sei te dizer. A equação da geodésica, deixa eu lembrar aqui, a equação da geodésica envolve a conexão, é isso? Quando você usa formas diferenciais, o gama, a conexão métrica, é o ômega, que você define a partir do dθ. Então, por isso que deve ter uma semelhança aí. Ômega com ômega, você está falando? Está falando da conexão Você está falando da conexão de spin. Isso. Né?
Eu não estou conseguindo ver uma relação entre as coisas, a menos aquela coisa assim, tanta conexão de spin. Conexão de spin é uma uniforme. Isso aqui também, a forma de Maurer-Cartan é uma uniforme. Até aí morreu Neves. Né? Quer dizer, o d-θ, a conexão de spin não satisfaz uma equação como essa. Dá certo? Vou pensar, eu estou tentando lembrar aqui. Não, acho que não. Tem a impressão que não. Não tinha aquelas equações em gravitação quântica que você faz, o dE mais o ômega exterior ômega igual a zero? Que é a equação de Maurer-Cartan também que se fala. Não sei. Tem uma equação de Maurer-Cartan na gravitação. De qualquer forma, ele está incluindo aí elementos diferentes, né? Tem a Você tem a tetrada, né? É. É o DE, né? Mais ômega exterior ômega, né? Pois é. Se chama equação de Maurer-Cartan. Aqui você vê ignorância do professor. Aqui é teta, teta, teta. Porque você não tem dois elementos diferentes aparecendo na equação. Né? Quer dizer, pode ser que tenha alguma coisa a ver, mas eu realmente ignoro. Se tem alguma coisa a ver, eu estou ignorando agora. Não estou conseguindo ver, pelo menos. Enfim, eu tenho a impressão, a gente vai ficar devendo a parte de geometria riemanniana, vamos parar a parte de variedades quando a gente terminar os grupos de Lie. Aí a gente vai para a parte de topologia. Depois que a gente terminar a parte de topologia, aí a gente volta para a geometria riemanniana. E aí vamos ver essa questão de novo, né? Esse ano aí. Não, esse ano ainda. Não, a parte de topologia é mais simples, né? Que é isso, eu acho, pelo menos. Isso daqui é pesado. Assim, a parte de topologia, eu acredito que seja mais simples do que isso. Tá bom. Então a gente viu que tem uma forma específica, que é uma forma de Maurer-Cartan, né? Que ela basicamente faz o quê? Pega um vetor genérico. Observa bem o seguinte: um vetor genérico pode ser escrito como combinação linear da base no espaço cotangente do ponto G. E essa base do espaço cotangente no ponto G é uma base de campos vetoriais invariantes à esquerda. Não? Você pode escolher N campos vetoriais invariantes à esquerda, uma variedade de dimensão N, num ponto G. Tá certo? Então isso significa que todos os vetores base são esses. Tá certo? Não tem como ter mais. Então uma base é formada pela base dos campos vetoriais invariantes à esquerda. Você expressou um vetor genérico, né, nessa base, você pode simplesmente fazer o mapa diferencial dele de volta para a identidade. Então a forma de Maurer-Cartan é bem simples de ser visualizada. Eu pego um vetor genérico, observa, cada um dos vetores base, ele é gerado a partir de qual elemento da identidade? Tá certo? Você capta os coeficientes do vetor genérico e usa para montar uma combinação linear igualzinho, só que na identidade. Tá certo? Então assim que você... tá vendo aqui, ó? Você pega um vetor genérico. Essa é a maneira mais simples. Você tem as coisas mais enroladas, mas essa é a maneira mais simples de a gente olhar para a forma de Maurer-Cartan. Pega um vetor genérico, ele é uma combinação linear y, mi, x, mi, g. E você aplica o θ nesses caras,
xμg. Esses xμg são campos vetoriais invariantes à esquerda no ponto G. Cada um deles corresponde a um ami lá na identidade. Então o θ vai pegar esses amis, tá certo? E vai montar uma combinação linear exatamente com os coeficientes da combinação linear do vetor, que define o vetor. Tá certo? Então assim, mesmo que eu não saiba nada sobre a forma de Maurer-Cartan e nada, o efeito dela sobre um determinado vetor é muito claro, muito fácil de computar. Você pega o vetor, estripa, né, os coeficientes, tira os coeficientes dele, tá certo? E usa esses coeficientes para montar um vetor no espaço tangente na identidade. Só isso. Tá certo? Essa é a forma de Maurer-Cartan, é isso que ela faz. Ela vai te dar esse elemento no espaço tangente na identidade. O resto é uma certa perfumaria, é maneiras mais sofisticadas de você escrever essa forma. Tá certo? Mas que também são super razoáveis, né? Aqui eu estou previamente separando a base no espaço tangente na identidade e usando para as unformas padrão que vão fazer o quê? Vão trazer as componentes do vetor padrão. Tá certo? Bom, tem um exemplo legal, né, da forma de Maurer-Cartan quando a gente trata de um grupo matricial, uma variedade cujos elementos são matrizes, né? Foi o nosso exemplo que a gente considerou logo no início, quando a gente estava estudando grupos de Lie, né? Então aqui tem um exemplo, né? Nosso exemplo vai ser o GL de NR. Eu posso não usar o GL de NR como exemplo, posso usar outros grupos como exemplo. Aí o que vai acontecer? O elemento do espaço tangente vai ser caracterizado por uma matriz ortogonal ou por uma matriz de determinante 1, coisa desse tipo, né? No caso do GL, o elemento no espaço tangente vai ser designado simplesmente por uma matriz com determinante diferente de zero, mais nada, né? Então, no caso do GL de NR, a gente pode escrever essa forma de Maurer-Cartan dessa maneira: somatório em K, x e K de G menos 1, dx kj de G. Aqui só vamos esclarecer a notação, né? Isso aqui eu poderia escrever, né, dessa maneira que está aqui, ó, G menos 1 dg. Tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Coordenadas do G menos 1 d das coordenadas do G. Tá certo? Estou simplesmente explicitando as coordenadas. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer que isso aqui é IJ, por exemplo, né? Isso daqui significa essencialmente isso, contanto que eu me lembre de pegar o G, o meu elemento, o meu grupo matricial, e coordenatizá-lo pelos elementos lá da matriz dele, como a gente propôs anteriormente. Tá certo? Bom, vamos provar que a forma de Maurer-Cartan pode ser isso, tá certo? Quer dizer, a forma de Maurer-Cartan tem um efeito bem claro, né? Então vamos ver que esse objeto está aí dá exatamente o mesmo efeito que a forma de Maurer-Cartan foi projetada para dar, né? Oi. Esse G menos 1 dg é o quê? É esse cara que está aqui em cima. Ele é um... Só que isso daqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você pode visualizar isso aqui como as coordenadas do G menos 1 são x e k de G menos 1. D das coordenadas do G. Então, é como se eu estivesse fazendo G menos 1 dg. Só que IJ, ou seja, estabelecendo as coordenadas de cada um desses camaradas. Tá? Isso daqui vamos colocar assim, né? Entre parênteses, que é para não enganar ninguém. Mas só também para a gente não ficar com muito respeito com essa expressão que está aqui, né? Essa é uma expressão desse tipo, G menos 1 dg.
Para quem estudou já Yang Mills, né, isso não é totalmente pouco familiar, né? Certo? Então, olha só, o que acontece com esse cara? Para eu sacar que esse cara é a forma de Maurer-Cartan, isso aqui é um θ IJ, né? Para eu sacar que esses caras são forma de Maurer-Cartan, eu tenho que aplicar esse cara num vetor genérico, tá certo? Um campo vetorial invariante à esquerda genérico, tá certo? O que tem que dar isso? Tem que dar aquele V ali. Certo ou errado? O que faz a forma de Maurer-Cartan? Né? Ela pega um vetor, que pode não ser um campo vetorial invariante à esquerda nem nada, mas é uma combinação de campos vetoriais invariantes à esquerda. Né? E ele pega e me devolve uma combinação linear com os coeficientes desse vetor na identidade. Se ele pegar em particular um campo vetorial invariante à esquerda, o campo vetorial invariante à esquerda está associado, por uma translação à esquerda, a um elemento na identidade. Nesse caso, o cara está associado àquele V, tá certo? Que pertence ao espaço tangente na identidade. Então, o que tem que dar a forma de Maurer-Cartan aplicada nesse cara? O V. Tá certo? Eu tenho que pegar, o cara está associado ao V, então me dá o V. Tá certo? Então vamos ver se ele faz isso. Se esse objeto que está aqui faz isso. Né? Então, isso daqui dá o θ IJ, né? Aplicado somatório em LM, GV LM, DADX LM em ponto G. Né? Só para relembrar, né? A gente já viu isso, mas isso que está aqui significa o XLK de G, o VKM, né? Somatório sobre K. Né? Coordenadas do elemento G vezes os elementos da matriz V, mas esse vezes aí é um vezes matricial. Né? A gente tinha visto isso quando a gente viu o que é um campo vetorial invariante à esquerda num grupo matricial. Tá certo? Você sempre pega o vetor que você tinha na identidade, que é caracterizado por aquela matriz VKM, né? E você faz o produto com as coordenadas que representam o teu elemento G. Tá? O teu campo vetorial invariante à esquerda é simplesmente um vetor com componente GV no ponto G. Tá certo? Isso é recordação. Isso está na segunda aula, digamos assim, ou terceira, dessa matéria que a gente falou aqui. Né? Bom, aí, daqui em diante, é aplicar essa definição que está aqui. Ó, né? Então, a gente vai ter o somatório agora sobre K, sobre L, sobre M, o x e K de G menos 1. Isso é um número, isso aqui é mais número ainda, GV LM, né? DX KJ de G. Isso aqui é derivado exterior, a todo nas coordenadas do G, do x KJ de G, tá certo? Se você usasse um único índice, seria dxmi, tá certo? De P, né? Uma variedade normal. Um grupo de Lie é dxkj de G num grupo de Lie com matrizes. Né? E esse cara aqui sim atua nos vetores base, D, dx, LM e G. Tá certo? Bom, esse cara com esse cara, isso aqui é base dual, né? dxkj em relação a d dxlm no mesmo ponto G, tá certo? Isso aqui vai nos dar delta KL, delta JM. Tá certo? Esses deltas a gente vai usar para reduzir esses caras que estão aqui, então a gente vai ficar somatório em K de x e K de G menos 1
GV, KJ. Tá certo? Agora lembra que esse GV é o X de G vezes o V. Então você vai ter o X de G menos 1 vezes o X de G. O produto dessas duas matrizes vai dar delta. Né? Mais uma vez. Então o resultado aqui vai ser somatório em K, X em K de G menos 1. GVKJ vai ser X, KL. E aqui vem um somatório em L, né? De G, VLJ. Né? X e K de G menos 1, XKL de G dá delta e L. Né? E isso aqui, portanto, vai dar um V e J. Então, sim, né? Esse cara é a forma de Maurer-Cartan. Ele aplicado, né, sobre um vetor, né, base, certo? Sobre um campo vetorial à esquerda, ele me associa o cara no espaço tangente da identidade que ele precisa associar. Θ no L de V é o V. Certo? Maravilha. Vamos melhorar um pouco a coisa. Olha só. Quer dizer, isso aqui a gente pode tomar como exemplo 1, né? Talvez. Exemplo 1. E aqui vamos falar do exemplo 2. Exemplo 2, vamos considerar agora um ômega sendo uma aplicação suave de uma variedade genérica no grupo de líquido. Tá certo? Uma variedade genérica. Bom, aí se eu tenho θ, né, sendo a uniforme, né, de Maurer-Cartan, ela é uma uniforme, um campo de uniformes definido nos espaços cotangentes do grupo G. Tá certo? Bom, vamos supor que esse ômega pegue o P e leve num certo G. Pegue um P genérico, ele vai pegar cada P e levar num certo elemento. Vamos pensar nisso aqui. Então, se eu tiver o ômega estrela θ, o que é isso? Isso é um retrocesso da uniforme de Maurer-Cartan pelo ômega. Eu tenho ou não tenho o direito de fazer isso? Né? Se esse θ estiver no ponto G, né, esse cara todo que está aqui é uma uniforme no ponto P. O ômega leva de P para G. Então o retrocesso vai levar do ponto G do grupo para o ponto P da variedade. Tá certo? Então esse cara daqui vai ser uma uniforme em PP estrela M, espaço cotangente de M, tomando valores na álgebra de Lie de G, certo? Porque o θ é um cara que toma valores na álgebra de Lie de G. Disso você não pode se livrar, né?
quando você fizer o retrocesso, né, você não vai poder se livrar disso. Pensa no que é o retrocesso. Né? Se eu pegar o mega estrela θ e aplicar num certo x, um elemento lá no espaço tangente, né? Isso vai ser o θ de ômega x, não é isso? Perdão, de ômega estrela x. Definição do retrocesso. Θ de alguma coisa, o que é ômega estrela x? Se x é um elemento do espaço tangente no M, no ponto P, ômega estrela x vai ser um vetor do espaço tangente no ponto G de G. E aí o θ vai ser aplicado nesse cara. Quando o θ for aplicado nesse cara, o que ele vai dar? Vai dar um elemento do espaço tangente na identidade. Né? É isso que ele vai fazer em geral. O elemento do espaço tangente na identidade é alguém que vive na álgebra de Lie. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele pega um vetor x do espaço tangente em P e me devolve um elemento do espaço tangente na identidade em G. Isso aqui pertence a T1 de G. Então, essa forma, ômega estrela θ, ela toma valores, ela tem como resultado, essa é outra maneira de falar a mesma frase, ela tem como resultado, quando aplicada sobre um vetor, um elemento da álgebra de Lie. Tá certo? Quer dizer, pelo retrocesso da forma de Morel-Cartan, eu defino uma uniforme em TP de M tomando valores na álgebra de Lie de G. Tá certo? É isso que eu tenho que esperar desse cara. Se a forma de Morel-Cartan é alguém que toma valores na álgebra de Lie de G, o retrocesso dessa forma também vai tomar valores na álgebra de Lie de G. Está claro isso? Maravilha. Então, vamos só dar uma olhada, então, no que acontece no caso particular em que o grupo G é um grupo matricial, tá certo? E onde nós já vimos, portanto, se eu tiver um grupo matricial, em particular aqui o GL, né, já vimos que a forma de Morel-Cartan pode ser escrita dessa maneira. Né? Então, se o grupo G for um grupo matricial, né, eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar o retrocesso desse θ e J, que vai ser uma uniforme no espaço cotangente AM em P. Né? Esse cara, para a gente conhecer as componentes dessa uniforme, eu tenho que fazer ele agir nas componentes da base, não é isso? Só para lembrar, né, que a gente está fazendo essencialmente é isso aqui, né? Ômega aplicado no Mi é igual ao ômega Mi, né? São as componentes da uniforme. Então é isso que a gente está fazendo. Estamos aplicando ele sobre os vetores base, que é o D dxmi. Então isso daqui vai ser o θ e J do ômega de P. Tá certo? Lembra, o ômega de P é um G pertencente a G, né? Isso aqui é aplicado no ômega estrela no D dxmi, né? Essa definição do retrocesso. Tá certo? Retrocesso de alguém é esse alguém aplicado no mapa diferencial do outro cara. Então, agora eu uso a definição do θ, que está aqui, né? E vou obter isso aqui, somatório em K. Olha, x e K de G menos 1. Tá certo? Então,
como eu estou no ponto ômega de P, isso vai ser a coordenada IK do ômega P a menos 1. Isso aqui corresponde a essa parte aqui. Né? Eu estou no ponto ômega de P. Esse é o G em questão. Né? Aí depois eu tenho dx, kj, aplicado sim agora no ômega estrela do d dx mil. No ponto ômega de P. Tá certo? Para quem é esse cara que está aqui no meio? Né? Vamos copiar o que vem aqui, gente. Somatório em K de ômega de P a menos 1 em K dx kj. E agora esse aqui é ômega estrela de d dx mil. Né? Eu tenho que obter o ômega, é um cara que vai de M para G. Então vou obter um vetor do espaço tangente em ômega de P. Vou ter as derivadas em relação às coordenadas do ômega de P. Dx kj de ômega de P, né? Certo? Derivada em relação às coordenadas do ômega de P vezes o jacobiano, que é isso que é o mapa diferencial, né? Então vamos lá. Dx kj de ômega de P. E isso aqui é aplicado no quê? Em d ômega de P Ln dx mi d a dx Ln de ômega de P. Tudo isso, claro, em ômega de P. A notação está meio carregada, mas é só lembrar que a gente está falando de um grupo matricial, então as coordenadas estão sendo indexadas com dois índices. Né? Eu estou estabelecendo de quem são as coordenadas, qual é o ponto específico do grupo matricial do qual eu estou falando, por isso que a coisa está grande. Mas a forma em si é simples, não tem muita coisa não. Né? Olha só, eu tenho dx aplicado nessa combinação linear desses vetores tangentes. Ele passa por cima dos rótulos da combinação linear e vai aplicar direto aqui nesses caras. Então você vai ter um delta KL, delta JM, tá certo? E como resto você vai contrair esse cara aqui com aquele cara ali. O resultado aqui é somatório em K de ômega de P a menos 1 e K de ômega de P KJ em relação a x.μ. Certo? Então essas aqui são as coordenadas dessa forma tomando valores na álgebra de Lie. Isso aqui é uma matriz, tá vendo? I, J. Aqui. Então, se você for escrever a forma toda, ômega estrela θ IJ de P, né? Você vai escrever isso aqui, ó. Somatório em K de ômega de P a menos 1 e K de ômega de P KJ dx.μ no ponto P. Então esse cara é uma forma, né, no espaço cotangente no ponto P de M. Olha só quem são os coeficientes que definem essa forma. Ômega dmi de ômega. Tá certo? Para quem já viu teorias de Young-Mills, né? Tá certo?
essa forma ômega dLi de ômega, ela aparece quando você tem exatamente uma transformação de calibre. Aqui talvez tenha alguma variação dessa história que fez aqui, seja ômega no ômega. Não importa, né? Só trocar o ômega para ômega menos 1 depois. Né? Quando você tem um campo de Yang-Mills, né? O potencial vetor ele é substituído por um cara que toma valores na álgebra de Lie. Tá certo? Ele toma valores na álgebra de Lie. A transformação de calibre, né, resultante para esse potencial vetor vai ser isso daqui. O AMI, então, é uma matriz agora. É uma matriz de uma combinação linear dos geradores da sua álgebra de Lie. A transformação de calibre envolve você ter essa matriz ômega, tá? Transformando esse cara da primeira parte. Isso aqui é uma transformação covariante, vamos dizer assim, do cara. E tem um segundo pedaço aqui, ó, aparecendo ali. Esse segundo pedaço é exatamente a ação da uniforma de Moré-Cartan. Observa que o que nós estamos colocando aqui é uma regra que a cada ponto da variedade me dá um elemento do grupo. Tá certo? Então, um ômega de P ou de X, se eu falar das coordenadas do ponto P, é um cara que pertence a G. Mas é uma regra que pega a cada ponto da variedade, X, e me dá um elemento do grupo de maneira suave, diferente. Tá certo? É exatamente a função de gauge, vamos dizer assim. Certo? O elemento do grupo de calibre que a gente usa lá. Quem não viu esse assunto, não se preocupe. Isso é um comentário, né, direcionado para quem já viu. Né? De qualquer forma, eu chamo a atenção que um dos lugares onde a forma de Moré-Cartan aparece mais explicitamente é exatamente na transformação de calibre, do campo de calibre. Ela é responsável pela parte não homogênea dessa transformação de calibre. Se você pode enxergar essa forma de Moré-Cartan também na transformação de uma conexão lá da relatividade geral, conexão genérica. Ela também vai ser responsável pela parte não homogênea da lei de transformação da conexão. É exatamente a parte que faz com que a conexão não seja um tensor. Tá certo? Lá na relatividade geral, a conexão é um tensor se você se ativer a essa primeira parte da transformação. Essa segunda parte é que estraga. A mesma coisa acontece nas teorias de Yang-Mills.